Boa tarde para todo mundo. Bom, eu recebi o convite para palestrar aqui sobre Progressive Enhancement, fiquei muito feliz porque é um tema que eu gosto bastante. Antes de começar, deixa eu me apresentar rapidinho para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Luiz, eu trabalho atualmente na Tech Synapse como desenvolvedor. Eu trabalho principalmente com Java, minha formação é mais de programador mesmo. Mas desde o começo eu tenho usado a web como plataforma. E eu também, como desenvolvedor, sempre procurei assimilar boas práticas no meu desenvolvimento. E quando eu tomei conhecimento do Progressive Enhancement, eu falei, nossa, isso é a boa prática de desenvolvimento para a web. E aí, desde então, eu comecei a falar bastante sobre isso nos cursos lá da Kaelon. Quando eu dava aula lá presencial na Kaelon, eu falava disso. Lá no curso do Alura, de HTML e CSS, eu também sou instrutor lá, também falo um pouco sobre isso. E eu sou um dos autores desse livro aqui, a coletânea Front-End, lançado pela Casa do Código ano passado, que a gente, eu e mais uma galerinha muito porreta aí, falamos de diversos temas de front-end e eu escolhi falar sobre Progressive Enhancement, porque, como eu falei, é um tema que me toca bastante, que eu acho que é fundamental para a gente ter aquela universalidade que foi falado hoje mais cedo, né? Que a gente consiga entregar o conteúdo para todo mundo. E, só para complementar, eu já falei sobre isso também o ano passado. Eu dei uma palestra no TDC aqui em São Paulo, dei uma palestra também no Front em Poa, sobre esse tema também. Então, eu tentei pegar essa palestra como base para falar hoje, mas tentei modificar um pouquinho também para que eu consiga ajudar tanto quem já assistiu essa palestra, como quem ainda não assistiu, para que todo mundo consiga pegar a ideia e ter alguma coisa de proveitoso para tirar daqui. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um pouquinho de contexto, né? Por que a gente quer falar de Progressive Enhancement? Que história é essa de universalidade que a gente está tentando resolver? E por que o Progressive Enhancement vai ajudar nesse cenário, então? Primeiro caso aqui que a gente quer atacar é essa diversidade que a gente tem na web, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal na web, que acho que foi o que me apaixonou assim de querer usar a web como plataforma para o meu desenvolvimento. Você consegue escrever o seu código, você consegue escrever a sua aplicação, a sua plataforma, o seu site, e todo mundo consegue acessar isso, porque a web foi feita desde o começo, pensada para todo mundo acessar, né? O HTML é uma linguagem feita para que qualquer sistema consiga processar. E as outras tecnologias que foram sido construídas em cima, também foram feitas sempre pensando que todo mundo consiga se aproveitar disso, ou se não conseguir se aproveitar, no caso de alguns recursos mais avançados, que nem a gente vai ver mais para frente, que consiga pelo menos conseguir obter o básico daquele conteúdo, o conteúdo em si, né? A matéria por trás daquele site ou daquela aplicação. Que o fundo das coisas que a gente coloca na web não é o design, não é a funcionalidade, o negocinho mexendo na tela. Isso faz parte da experiência, mas o essencial é o conteúdo que a gente coloca lá. E então a essência dessa internet nossa, da nossa plataforma hoje em dia é esse conteúdo. E é isso que a gente vai tentar focar com esse Progressive Enhancement. Então, essa diversidade que a gente está falando aqui é uma diversidade, por exemplo, de plataformas, de navegadores, né? A gente tem, aí eu coloquei só os principais, né? O Firefox, Chrome, o falecido IE, que agora virou Edge, né? Então tem uma diversidade de navegadores muito além ainda do que esses que eu coloquei aqui. Tem os navegadores mobile, que cada plataforma tem o seu, que cada um tem as suas idiosincrasias, né, para usar uma palavra difícil aí. Cada um tem os seus detalhes e ainda por cima tem os navegadores com plugins, com modos especiais para dar mais acessibilidade, para dar algum conteúdo diferente para a pessoa. Então tem uma diversidade muito maior do que simplesmente os navegadores padrão dos desktop, né, ou os navegadores padrão do celular, que agora a gente está começando a considerar. Além disso, tem a diversidade de dispositivos, que nem eu falei agora, a gente tem mobile, né? E isso também dificulta bastante as coisas, porque agora não é só mais você desenvolver para IE, Chrome e Firefox, ou Safari também colocando no jogo. Também não é só mais desenvolver para iPhone, para iPad e para um tablet mais famoso aí, um Kindle, não sei. Você tem que agora
abarcar todos os dispositivos possíveis, mesmo porque o futuro reserva muita coisa ainda para a gente, né? Aí eu coloquei a foto de uma geladeira com internet. Tem geladeira com internet, tem televisão smart, tem navegador em videogames, né? Então tem uma série de plataformas aí que, se a gente for tentar atacar uma por uma, fazer uma versão para cada um desses dispositivos, a gente não faz nada. A gente vai fazer uma versão e o resto não vai conseguir aproveitar direito, né? Então a gente tem que tentar abarcar essa diversidade. E o Progressive Enhancement fala bastante sobre isso. Também tem a diversidade de pessoas, né? As pessoas têm as suas limitações, cada uma tem suas deficiências, algumas não conseguem enxergar algumas cores, algumas não conseguem usar direito os dispositivos móveis, ou os dispositivos de apontamento, ou o teclado mesmo. Então a gente tem que tentar desenvolver o máximo possível pensando também nessas situações mais limitadas. Fazer com que todo mundo consiga ter realmente acesso a esse conteúdo, que a gente consiga realmente ter uma web universal, que nem é o objetivo inicial dela. E a gente também tem as situações diferentes. Ainda mais agora com os dispositivos móveis, as pessoas acessam nas mais diversas situações. Então ela pode estar usando a internet no carro dela, pode estar usando a internet no metrô, pode estar usando a internet no meio da rua com aquele sol batendo e ela não consegue enxergar direito a tela. Então tem uma série de situações aí que aumentam ainda mais o espectro de coisas que a gente tem que tentar abarcar aí com o desenvolvimento das nossas aplicações. Então, é sobre essas coisas que a gente tem que pensar. Como que a gente atende todos esses cenários, né? Como que a gente faz para que o nosso conteúdo realmente seja universal, que as pessoas consigam realmente utilizar? A abordagem padrão para isso, até pouco tempo atrás, era fazer o quê? Você desenvolvia o seu site pensando lá no desktop, padrão, bonitinho, pegava aquele layout que o designer passou para você, tentava mapear ele para o seu HTML, seu CSS, seu JavaScript, e aí, depois que chegava a demanda, agora a gente tem que adaptar para funcionar no IE6. Agora a gente tem que adaptar para funcionar no desktop. Aí você começava a fazer os seus workarounds, as suas ajeitadinhas, né? Você começava a fazer um if lá, se for o IE, muda isso daqui, carrega esse CSS e beleza, né? Vamos que vamos, né? Só que isso daí vai fazendo o negócio ficar cada vez mais complicado e às vezes não dá certo, né, essas coisas. Começa a ficar difícil de você contornar algumas situações. Você fez o seu site pensando tudo em usar CSS3. Pô, mas agora esse navegador aqui eu preciso suportar, ele não tem CSS3, como que eu faço? Fica difícil de adaptar alguns cenários, né? A gente, então, acaba muitas vezes sofrendo com isso daqui. E essa era a ideia, na verdade, um pouquinho mais nobre do que isso que eu falei agora, não é simplesmente gambiarra. O Graceful Degradation foi um termo que surgiu para nomear essa ideia de você fazer o seu site funcionar nos dispositivos mais limitados, em cenários mais limitados, usando como base esse código que você já tinha feito, todo bonito, todo performático, todo usando os últimos recursos. O pessoal chamou isso de Graceful Degradation. Você faz o seu site degradar graciosamente nesses cenários. E aí, então, você consegue atender esse público. Só que, como a gente viu, né, você está fazendo workarounds, na verdade. Então, isso pode nem sempre dar certo. Isso pode trazer alguns problemas, como, por exemplo, frustração. Você pegou o seu site todo lindo, colocou lá no IE6 e aí você viu que quebrou tudo. Ou então você fez o seu site com as últimas funcionalidades lá, você fez até um negocinho WebGL e aí você colocou a navegação do seu site em WebGL até, e agora você precisa suportar um navegador que não tem WebGL. E aí, como que faz? Você se frustra, né? Porque você vai ter que fazer um trabalho homérico de novo, além daquele que você já tinha feito, além daquela implementação inicial. Você ainda vai ter que fazer mais trabalho para conseguir agora suportar esse outro navegador que te deram, esse outro cenário que te deram, né? E muitas vezes você acaba caindo também em alguns becos sem saída. Quer ver um exemplo? Eu peguei um site aqui, que eu achei bem legal, e capturei o vídeo dele. Então, esse vídeo aqui é a página inicial do site. Isso aqui com JavaScript funcionando e tal, ele passa esse vídeo aí no fundo
e você vai fazendo o scroll, é bem bonito, ele vai passando por trás do conteúdo, então fica bem legal o efeito. Só que olha só o que você faz agora sem JavaScript. Dá para ver alguma coisa aí? Tem texto aí, acredite, mas não dá para ler direito, porque os caras não pensaram inicialmente nesse cenário. Talvez esse caso aqui ainda dê para resolver com pouco código a mais. Sei lá, colocando uma cor de fundo diferente, mudando essa cor de fundo via JavaScript. Mas o caso é que tem muitos cenários em que a gente acaba tendo que refazer alguma solução por causa de não ter pensado inicialmente num cenário. Isso é inevitável. Na engenharia de software em geral, a gente tem que refazer algumas coisas. Os cenários vão evoluindo, a gente não consegue prever tudo. Mas minha experiência e a experiência da comunidade em geral fala que é muito mais frequente acontecer isso quando você tenta fazer graceful degradation. Você acaba caindo muitas vezes em cenários difíceis de resolver e você acaba se frustrando. Mas então, como que a gente faz para atender esses casos, né? Tem uma frase popular que eu acho que se encaixa bem aqui nessa questão, que é, primeiro o dever, depois o prazer. Qual que é o nosso dever como desenvolvedor web? Não é prestar conteúdo para as pessoas, não é dar acesso às pessoas a um serviço, a um conteúdo, a um site, a uma aplicação? Então, se é nosso dever, a gente tem que garantir primeiro que todo mundo tenha acesso. Então, se a gente tem que garantir que todo mundo tem acesso desde o começo, a gente começa fazendo isso, né? Fazendo o conteúdo só, focando nesse cenário mais simples, que é dar o conteúdo para a pessoa. E isso é o coração do Progressive Enhancement. O Progressive Enhancement, então, fala de começar pelo limitado, pelo mais limitado que você conseguir pensar. E isso, tudo bem, você começa pelo mais limitado, beleza, faz lá um HTML, seu site só funciona com JavaScript. Isso é Progressive Enhancement? Não necessariamente, porque o Progressive Enhancement fala que é começar pelo limitado e funcional. Você tem que, ao máximo possível, dar essa funcionalidade para o seu usuário. Se você só colocar lá uma mensagem, só funciona com JavaScript, às vezes é o caso mesmo. Às vezes o que você quer dar para a pessoa, por exemplo, geolocalização, webcam, essas coisas funcionam só com JavaScript. Mas, em geral, você pode fazer algo mais do que isso. Eu fiz uma aplicaçãozinha de demonstração desse conceito, eu não consegui terminar ela a tempo, não consegui fazer tudo o que eu queria, mas acho que dá para passar um pouco dessa ideia. Um player de música, já vou mostrar ela para vocês. Mas então, essa é a ideia, para que a gente consiga então garantir esse acesso básico para todo mundo. Beleza? Então, o básico de básico, o conteúdo do nosso site, está onde? No HTML, não é? Então, o HTML tem que ser o nosso ponto de partida. A gente tem que tentar o máximo possível fazer as coisas com HTML. A gente tem que tentar entregar o conteúdo para o nosso usuário só com HTML. É possível? Na maioria das vezes é possível. Eu não coloquei aqui nos slides, mas uma vez eu trabalhei numa aplicação lá na Kaelon, quando eu trabalhava lá, chamado Onde Trabalhar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem lá vagas de trabalho e tal. E ele passou por uma reformulação aí há um tempo atrás. Antes dessa reformulação, eu trabalhei naquela versão. E naquela versão tinha lá uma busca, logo na primeira página, que tinha autocomplete, né? Você podia fazer a busca lá, inclusive, por cidades e tal. E aquela busca, no começo, só funcionava com JavaScript. Aí eu pensei, será que dá para fazer esse autocomplete só com HTML? E a resposta é que dá. Como? Você manda o pedido para o servidor, para ele te dar as sugestões, e ele te devolve, em vez de um JSON, como é o tradicional, te devolve uma página com essas sugestões. E aí pronto, eu tinha autocomplete até no meu navegador no terminal. Eu conseguia fazer uma busca por uma cidade, conseguia fazer uma busca por uma vaga a partir do meu terminal. Isso, para mim, é um Progressive Enhancement, fazer funcionar no terminal primeiro. Esse é um bom teste. Inclusive tem um pessoal que fala que se funciona no Lynx, que é um navegador aí do terminal, você está bem, você tá com um bom ponto de partida. Beleza, só que a gente pode escrever HTML de várias formas. A gente pode chegar lá e colocar tudo em div, fazer um link que na verdade era para ser um botão. E isso daí, depois você vai ter que programar com JavaScript para fazer a função correta muitas vezes. Então, não é só HTML que a gente tem que pensar em fazer um HTML mais semântico possível. Por quê?
Porque esse HTML semântico que vai trazer funcionalidade também para a gente. Muitas das coisas que a gente às vezes implementa via JavaScript, via CSS, poderia ser evitada se a gente tivesse usado a tag certa. Porque o navegador já tem muito recurso implementado. O navegador já tem, por exemplo, o recurso de que se você clicar num botão, ele não vai te jogar para o topo da tela. Então você não precisa fazer um return false lá no JavaScript para ele não subir para o topo da tela quando você clica no link. No link sim, mas no botão não. Então, esse tipo de coisa. Se você usa o HTML semântico, você já ganha uma série de coisas, inclusive acessibilidade, inclusive SEO, muitas vezes. Então, isso é importante de diversos pontos de vista. E o legal do HTML, e da web toda, na verdade, é que isso tudo é feito pensado em Progressive Enhancement. Por que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que essa primeira tag aí, o input, required e type data, é um recurso novo do HTML5. Só que, o que acontece então se eu tento usar isso num navegador que não suporta? Ele vai fazer o Progressive Enhancement dele, na verdade. Os navegadores têm o Progressive Enhancement embarcado dentro deles, de certa forma. Quando ele encontra uma tag que ele não entende, ele coloca uma div lá. Se tem uma tag que ele entende, mas tem os atributos que ele não entende, ele ignora esses atributos. E assim ele vai te dando o máximo possível dentro da capacidade dele. Então, se o seu código tem lá um HTML bem semântico, bem especificado, isso daí vai ser um Progressive Enhancement automático para o nosso usuário. Ele vai ter a funcionalidade que tem no navegador. Então, nesse primeiro caso aí, se tiver validação HTML5, ele vai usar o required. Se não tiver, paciência. Se tiver o seletor de data no navegador, ele vai usar esse seletor de data. Se não, ele vai te mostrar um campinho do modo texto, para você digitar a data lá. Aí eu acabei não colocando nesse exemplo, mas tem uns truquezinhos também que a gente pode usar para ajudar o navegador nessas situações. Nesse primeiro caso, por exemplo, você pode colocar também um placeholder, indicando qual que é o formato que o usuário tem que digitar a data. Que aí você garante que, se estiver mostrando um campo texto, ele vai digitar no formato certo, presume-se. E aí você tem um HTML que já te ajuda no Progressive Enhancement. Você não precisa programar nada mais para ter isso daí de graça. E o outro exemplo que eu coloquei aí, a tag áudio, é um outro exemplo de como que as coisas são pensadas para que tenha esse Progressive Enhancement. Na tag áudio tem o atributo src, mas tem essa possibilidade também de você colocar os sources, que aí o navegador escolhe o formato mais adequado para ele. E ainda tem o conteúdo alternativo que você pode colocar, que se a tag não funcionar, se o navegador não suportar aquela tag, o usuário não fica a ver navios, ele vê alguma coisa, você passa uma mensagem para ele mesmo assim. Então o HTML é muito bom, porque ele já é pensado nesse sentido também. Ele te ajuda a fazer Progressive Enhancement. Então, um primeiro demo que eu separei aqui para colocar na palestra, ele não foi feito por mim, ele foi feito por esse cara aí, o Scott Gell, que é meio famoso aí na comunidade de front. E ele fez um demo de como que dá para fazer um Progressive Enhancement legal a partir de um HTML semântico. Então, vou pegar ele aqui. Então, só aumentar um pouquinho o zoom. Então ele fez esse formulário aqui com HTML, CSS e JavaScript. Aí tem esses seletores bonitinhos aqui, ó, tem até uma legendinha e tal. Então é bem bacana esse formulário, né? É um formulário que eu gostaria até de colocar no meu site, talvez com alguns recursos a mais, aí um seletorzinho de data nativo do navegador, por exemplo, que esse daqui aqui em cima é via JavaScript. Mas, olha só que legal, esse mesmo formulário aqui, esse mesmo código HTML, funciona também no meu terminal. Olha só ele aqui. Eu consigo preencher aqui, eu consigo escolher as opções, ó. Eu consigo marcar que eu gosto, que eu não gosto. Aí eu consigo ir navegando aqui pelos campos e consigo depois enviar esse formulário. Então, por causa desse HTML semântico, eu consigo usar o mesmo formulário aqui no meu terminal e consigo depois ir colocando alguns recursos a mais para ele ficar bonitão, que nem ele está lá no navegador no meu Firefox. E isso eu acho que é um exemplo muito legal de Progressive Enhancement, porque é uma forma que eu tento desenvolver no meu dia a dia que eu vejo que dá resultado. O código no final acaba ficando bem limpo
e o seu JavaScript fica robusto, no sentido de que se ele não funcionar, beleza, seu site está funcionando ainda. Vamos falar mais disso adiante. Deixa eu voltar aqui para os slides rapidinho. Aí um ponto que eu acho que é um pouco mais polêmico aí, porque eu já vi opiniões contrárias, é que o Progressive Enhancement ele é aplicável inclusive para web apps. Deixa eu definir rapidinho o que eu vejo como uma web app. Web app seria aquele site que você entra que na verdade é mais para te dar uma funcionalidade do que conteúdo. Por exemplo, um Delicious, o mesmo Facebook, ele tem lá uma série de recursos para você interagir com o site, para você colocar informações lá, depois poder interagir com as outras pessoas, criar conteúdo, né? E o Facebook é um exemplo, o Google Keep, Google Docs, Google Maps também. Todos esses caras aí, para mim, eu considero como web apps. E o argumento é que, nesses casos, a gente vai precisar de JavaScript, né? Porque a gente está querendo dar um recurso bem avançado para o nosso usuário final. Então, será que faz sentido usar Progressive Enhancement nesse caso? Será que não faz sentido eu já desenvolver logo com JavaScript, pensando só no JavaScript? Eu vou ficar maluco se eu tenho que ficar tentando fazer as coisas sem JavaScript. E o meu ponto é que, mesmo nesses cenários, vale a pena você fazer Progressive Enhancement. Porque Progressive Enhancement não é só JavaScript, não é só você fazer as coisas funcionarem sem JavaScript. É você fazer todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Isso na medida do possível, claro. Na medida do seu possível e do possível da tecnologia atual. E para demonstrar que dá para fazer e que faz sentido você fazer Progressive Enhancement para web apps também, eu tentei preparar um negócio que eu já acho mais próximo de uma web app, que é um player de música. Um player de música que você vai poder criar suas playlists, você vai poder tocar as músicas no navegador, ver uma visualização bonitinha delas. Então eu vou mostrar um pouquinho a primeira versão dessa aplicação só com HTML. Beleza? Está aqui, essa primeira versão. Então, tem aqui as playlists. Aí se eu clico aqui em uma playlist, ele começa a tocar a música, aí eu consigo avançar para as próximas músicas, eu vejo aqui a capa do álbum, e ele já cumpriu a função de ser uma playlist, né? Ele já cumpriu a função de entregar a música para o meu usuário de uma forma organizada. Então, já é uma primeira versão funcional. Isso que é legal. Essa primeira versão aqui, eu consegui fazer na metade do tempo que eu levei o projeto inteiro, isso porque no setup do projeto eu acabei gastando muito mais tempo do que eu tinha previsto. Mas se eu tivesse seguido já o setup da tecnologia bonitinho, isso daqui gastou no máximo umas 4 horas. No máximo, assim, estourando. E eu já consegui entregar uma playlist para o meu usuário. Para qualquer usuário, na verdade. Qualquer usuário que tenha um navegador com a tag áudio vai poder usar o meu sisteminha de playlist. É feio, mas funciona. E funciona para todo mundo, porque é HTML. Beleza? Então, a partir daqui eu vou mostrar como que essa aplicação foi se desenvolvendo, mas então vamos seguir aqui com os próximos passos. Mas o resumo dessa primeira parte aqui, que eu queria que ficasse, é que CSS e JavaScript, então, tem que ser coisas adicionais para você. Beleza? O CSS é para deixar o seu site mais bonito, para fazer alguns tipos de interação também, e o JavaScript é para fazer interações mais sofisticadas e colocar funcionalidades a mais no seu site. Mas a base de tudo tem que ser o HTML semântico. Nem que seja para você dizer para o seu usuário, olha, você não vai ter esse recurso por causa que você não tem isso no seu navegador. Então, agora vamos para a parte de melhorar o visual. Eu costumo seguir esse fluxo na hora que eu estou desenvolvendo também, eu fiz esse fluxo na hora de desenvolver a aplicação. Primeiro pensar no HTML, e depois CSS e no final JavaScript. E aí, como que fica? A gente, de novo, começa pelo mais simples. E o que é o mais simples do lado do melhorar o visual? É você usar as propriedades que todos os navegadores suportam e você usar como base para você desenvolver o seu layout, o layout mais simples possível, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada,
vale falar que o CSS também é legal com Progressive Enhancement. Por quê? Eu coloquei um seletor aí, mais moderninho já do CSS, isso daqui não funciona no IE6, por exemplo. Ou funciona já, não lembro agora. Bom, IE6 é passado já, né? E aqui eu queria exemplificar duas coisas. Primeiro, que se o navegador não entender esse seletor aí, esse LI, NTGChild, odd aí, ele simplesmente não vai usar a sua aplicação, não vai usar esse layout aí, e vai continuar processando o seu CSS. Então ele simplesmente vai ignorando o que ele não conhece. Mesmo comportamento do HTML, né? Isso é bom também para fazer o Progressive Enhancement. Ele vai suportando cada vez mais coisa conforme o navegador vai evoluindo. E a mesma coisa aí dentro, no sentido de que ele vai pegar o que ele entende. E aí de cima para baixo ele vai aplicando essas coisas. Então se ele só entende a primeira linha, beleza, você vai mostrar uma imagem PNG de fundo e ok, ele não vai fazer nada com essa imagem SVG, ele vai mostrar a PNG, maravilha. E se você tiver suporte SVG, ele vai usar de baixo. Se você tiver suporte SVG e o background size, que é o último parâmetro lá, o 100% alto. Então, tendo esse suporte, essas duas propriedades, ele vai aplicar aí agora a imagem SVG, que vai ficar com uma resolução melhor, vai ficar mais bonito, mais leve para o seu usuário final. Legal, né? Então, CSS é legal com Progressive Enhancement também. Ele também foi feito pensado nesse sentido. E aí eu falei sobre layout, né? Pegar um layout mais simples. Qual que é o layout mais simples possível? O layout do desktop ou o layout de uma telinha pequena? Da telinha pequena, né? É tudo um embaixo do outro. Então, mobile first, que é um termo que está mais na moda atualmente, de você desenvolver suas aplicações pensando primeiro no mobile, no celular, né? Também é Progressive Enhancement. Mobile First é legal porque você já vai dar logo de cara um layout para todo mundo. Vai ficar feio no desktop? Vai, não tanto quanto com aquela versão HTML. Eu já vou mostrar como é que ficou a minha versão Mobile First daquela playlistzinha lá. Mas você vai ter já uma primeira versão para entregar para o seu usuário. E já vai ficar legal no mobile. O desktop você vai evoluindo depois. Você vai abarcando cenários mais complexos conforme você vai evoluindo o código da sua aplicação. E aí é legal de ver que se você desenvolve lá pensando no Graceful Degradation, você provavelmente vai chegar no primeiro cenário aí em cima. Você vai ter lá uma classe container, vai ter lá uma largura definida e centralizado na tela, por exemplo. E depois você vai colocar uma media query para fazer o ajuste disso para mobile. Beleza, você fez o ajuste, está entregue lá a sua funcionalidade. Se você começar pelo mobile, você mais provavelmente vai acabar chegando no segundo caso aí em cima, que é você colocar lá a largura porcentagem para já ter um layout flexível também. E depois você vai colocar aquele max width lá embaixo para garantir que a largura vai ficar no máximo 1000 px, que nem o que você queria no desktop desde o começo. A diferença é que olha a complexidade dos dois códigos. No primeiro caso, você teve que fazer uma media query complica o desenvolvimento do layout, né? Enquanto que no segundo caso, você colocou só mais uma propriedade. E de modo geral, acaba sendo mais simples você evoluir um layout mobile do que você pegar um layout desktop e destrinchar depois para virar um layout mobile. Então, o Mobile First é muito legal e é um Progressive Enhancement para a sua aplicação também. Então, mostrar rapidinho como é que ficou a playlist depois de colocar um CSSzinho para mobile nela. Então, a segunda versão aqui ficou assim. A imagem fica gigante na tela, mas eu consigo navegar ainda. E se eu clico aqui, está aqui minha playlist, que tem a capa lá do álbum. Tem já uns botãozinhos para você pular para a próxima música, já com um efeitinho lá, um botãozinho mais bonitinho. Poderia ter colocado mais coisa, poderia ter colocado um efeitinho aí, quando você clica, deixa o botão de outra cor, mas já é um layoutzinho básico aí para a gente fazer. E no mobile já fica um pouquinho mais agradável, não sei se dá para vocês verem bem aí. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. No mobile vai ficar mais ou menos dessa forma, que já parece mais aceitável, né? Já é um layout, eu não sou muito bom com design, mas já é minimamente usável isso daqui, você não vai sangrar seus olhos
de usar uma aplicação como essa, eu espero. E aí depois, então, começando pelo Mobile First, a gente também acaba evitando alguns problemas de design. Então, eu já falei que Progressive Enhancement é bacana porque você entrega um valor desde o começo, né? Isso eu acho muito importante, inclusive do ponto de vista aí de agilidade de desenvolvimento de software. Você já tem uma coisa entregável logo de cara, por mais que não seja bonita, é funcional, você já consegue mostrar para o seu cliente o que você está querendo desenvolver para ele. E você evita algumas coisas também do lado do design, como esses ícones aí que eu coloquei aí de exemplo. Essas 3 linhas aí são conhecidas aí como o ícone do hambúrguer, né? E tem uma série de críticas aí a esse ícone de hambúrguer do ponto de vista de usabilidade, como por exemplo, você tem que clicar nele para conhecer o resto do conteúdo do seu site. Isso é uma típica solução que aparece quando você tem que pegar um menu grandão lá do desktop e compactar para o seu celular. Isso é prático, mas vem com um custo enorme, que é você diminuir a navegação dos seus usuários no site. O que, na maioria das vezes, não é o que você deseja, né? Você quer que o usuário explore o seu produto. Então, você, começando pelo mobile, pensando primeiro nesse layout mais restrito, você tem uma solução melhor do ponto de vista de design também. E aí, uma vez que você comece pensando no mobile, você vai chegar numa solução desse tipo, por exemplo, para a navegação, que foi o que o Facebook fez. Ele dividiu aquele menu sanduíche que ele tinha no começo para algumas opções principais e as menos prioritárias ele colocou lá no sanduíche mesmo. Então fica mais navegável o seu site, porque você começa a enxergar esses problemas desde o começo, né? Então é mais fácil. E aí, eu acabei não colocando um slide para a versão desktop, mas só para mostrar rapidinho aqui. Então, deixa eu sair do modo responsivo. E aí a versão 3 já tem um layoutzinho um pouco mais agradável aos olhos no desktop também. E aí eu só fiz umas adaptaçõezinhas. A maior parte desse código aqui já existia no mobile. Eu só precisei fazer um ou outro ajuste de CSS. Então, o essencial já vai estar pronto desde o começo. Você só vai melhorando o seu layout depois. E isso não é só papo não, eu venho percebendo isso em todos os projetos que eu venho trabalhando. Aí, depois do CSS, eu queria falar um pouquinho do JavaScript, falar rapidinho que meu tempo já está acabando. O JavaScript vai vir para melhorar depois a interação. O CSS veio para melhorar o visual, o JavaScript vai melhorar a interação e eu queria enfatizar esse melhorar. Que significa que você vai complementar o que o HTML não te deu. Você vai fazer com que o seu site tenha mais funcionalidades do que ele já tem. Você não vai fazer coisas que só dependem de JavaScript e cortar o que você tinha antes. Então você não vai jogar código fora com isso, você só vai incrementar a funcionalidade do seu site. Isso o pessoal da comunidade de JavaScript já vinha trabalhando um certo tempo esse conceito, eu acho que se encaixa aqui também, que é o conceito de JavaScript não obstrutivo, não sei direito como que traduz esse termo direito. Cada dia eu faço de uma forma. Mas a ideia então é você ir melhorando a sua aplicação. Aí agora pensando na melhoria da interação. E aí, só mostrar aqui rapidinho o que aconteceu quando eu fui fazendo a melhoria com o JavaScript. Aqui é a versão 4, né? Aqui eu já peguei e substituí aquele player nativo do navegador. Na verdade, eu só escondi os controles originais que tinham e coloquei um botão a mais aí, o botão de pause, que não existia. Coloquei ele via JavaScript. Esse é um conceito importante aqui. O que depende de JavaScript, você coloca via JavaScript. Ele não precisa estar lá no seu HTML, ele não vai poluir a sua semântica. Ele não vai atrapalhar o acesso ao conteúdo das pessoas. E então, você acaba tendo um código HTML que continua funcionando, porque você não mexeu direito nele, você mal tocou nele, e você está agregando funcionalidade via JavaScript. Então, se quebrar alguma coisa também, que nem acontece de quebrar esse código aqui no Chrome, porque eu coloquei já ECMAScript 6,
Isso é uma coisa legal, que eu achei muito bacana de ter feito esse projeto. Eu queria testar algumas coisas de ECMAScript 6. Então eu coloquei aqui nesse projeto. E aí eu usei lá um for com off do JavaScript, que funciona no Firefox e não funciona no Chrome. Mas continuou funcionando nos dois navegadores porque eu fiz com Progressive Enhancement. Então esse é um ponto bem importante também para a gente, principalmente quem trabalha aí com grandes portais, que não pode ter downtime, que se você depende de... Deixa eu pausar a música aqui rapidinho. Se você depende de JavaScript para entregar o conteúdo, para fazer alguma interação com o seu usuário, quebrou o JavaScript, o que é bem fácil de acontecer, você está perdendo acessos. Enquanto que se você não depende de JavaScript, você tem um problema no seu código, se você fez com Progressive Enhancement, você tira o JavaScript e as pessoas continuam acessando de preferência, normalmente, né, sem nenhuma consequência grave nisso. E aí, só para mostrar rapidinho aqui a versão 5, na versão 5 eu coloquei mais uma coisinha que eu queria colocar, que é essa visualização aqui com WebGL. Então ele fica mostrando aí como se fosse um Windows Media Player, né, por exemplo, que tem essas visualizações de música. Isso daqui não fui eu que desenvolvi, tá? Eu peguei um exemplo pronto lá da internet, que isso daqui é complicadinho de fazer. Mas, então, eu detecto se o navegador tem suporte ao WebGL, e se tem, eu coloco isso. E isso é uma outra coisa muito importante quando a gente está falando de Progressive Enhancement. Você detectar as funcionalidades que você tem antes de você começar a mexer na página, porque senão numa dessas você deixa a página num estado inconsistente. Então, programação defensiva, de um modo geral, aí, faz parte desse Progressive Enhancement. Garantir que a sua página não vai quebrar com o que você está mexendo. Então, é isso que eu falei aí agora, Feature Detection em vez de Browser Detection. Claro que às vezes não dá para fugir muito disso, né? Você tenta detectar uma funcionalidade, o navegador te diz que suporta, mas aí na hora que você vai usar, não funciona direito. Aí não tem muito como fugir, mas de um modo geral, dá para a gente evitar fazer Browser Detection. Detectar qual navegador especificamente o cara está usando. Porque isso daí é quase impossível fazer bem hoje em dia, com a diversidade de navegadores que a gente tem. É muito mais fácil fazer Feature Detection. E aí o demo eu já fiz, e um último demo que eu queria fazer, que eu acho que não vai dar tempo, mas queria comentar rapidinho, é que JavaScript é muito usado para fazer Ajax, né? A gente fazer requisições para mandar dados para o servidor e o usuário poder continuar trabalhando. Só que o Ajax, ele não é muito amigo do cenário offline, né? Porque quando você está lá navegando pela página normalmente com HTML, quando você clica numa coisa que não está carregada, ele te dá uma mensagem dizendo que não está carregado. Só que quando você faz Ajax e você clica numa coisa que não vai dar resultado nenhum, não dá resultado nenhum porque você fez aquilo por baixo dos panos, né, de forma assíncrona. Então o Ajax não trabalha muito bem com offline. Então uma coisa que a gente tem que pensar também de limitado, né, de cenário limitante quando a gente está desenvolvendo, colocando JavaScript na página, é o offline, o cenário offline, que é limitado em vários lugares aqui, pelo menos no nosso país, né? A gente tem lugares que não tem internet direito, a gente tem lugares que não tem sinal direito, apesar de ter internet ao nosso redor, que nem o metrô. Então a gente tem que fazer as nossas coisas pensando também nesse cenário offline primeiro. E eu queria mostrar um demo sobre isso, mas nem a minha aplicaçãozinha conseguiu ficar pronta direito nesse aspecto. Então eu vou direto pular para as conclusões aqui. Então, o porquê eu acho que ficou bem claro logo no começo da palestra. Por que eu quero fazer Progressive Enhancement? Para entregar valor desde o começo, para todo mundo, e focar no conteúdo. Desde o começo eu vou ter um produto que todo mundo vai poder usar, vai poder acessar. E, por causa dessa característica de ter uma base sólida, ele vai ficar mais robusto também, que nem eu falei do exemplo do JavaScript. Se você tiver algum problema com JavaScript, seu site funciona na medida do possível. E o seu código acaba ficando mais simples também, que nem naquele exemplo que eu mostrei do CSS. E quando que a gente usa Progressive Enhancement? Eu poderia colocar sempre aqui, mas eu resolvi não ser tão rígido nesse sentido. Mas, de modo geral, a gente pode usar em qualquer situação. Em sites, apps internas, web apps, todos esses cenários se beneficiam de Progressive Enhancement, ainda que você precise do JavaScript para dar a maior parte da funcionalidade.
E aí tem um conceito bem legal, que é você pegar essas web apps e transformar cada vez mais numa app nativa dos seus dispositivos, que é a ideia de Progressive Web Apps, que também é Progressive Enhancement. Você pega um seu site que, conforme você vai especificando coisas, vai virando integrado ao seu sistema, vai dando cada vez mais funcionalidade para o seu usuário final. Era mais fácil ter falado quando não usar, né? Então, contras rapidinho. Tem gente que é contra usar Progressive Enhancement em Web Apps. Eu não sou contra, como eu falei, eu acho que tem benefício nesse sentido também. Eu só consigo pensar num cenário em que realmente Progressive Enhancement acaba sendo meio pesado, que é você pegar uma aplicação que precisa de desempenho, que você precisa entregar um conteúdo específico para um usuário específico com o máximo de desempenho possível. Aí esses testes que você coloca a mais, essas etapas que você coloca a mais, acabam pesando um pouco para o seu usuário final. Não pesam nesses cenários que a gente tem no dia a dia, porque o processamento é rápido, mas em alguns cenários específicos isso pode atrapalhar. E às vezes não dá para fazer, porque já é uma aplicação desenvolvida e tal, aí é um graceful degradation que você vai ter que fazer, ou então você começa do zero e aí começa com Progressive Enhancement. Mas então, eu espero que com isso fique claro para todo mundo que Progressive Enhancement traz muito benefício. Que apesar de ser difícil de praticar, e eu pude sentir isso na pele, desenvolvendo aquele playerzinho de música, vale a pena porque você tem resultado muito bom no final. Beleza? Então, era isso que eu queria falar, sem tomar mais o tempo de vocês. Queria agradecer aí todo mundo. E coloquei o link, vou colocar esses slides já no GitHub, colocar o link no meu Twitter. Então, pelo menos pelo meu Twitter, vocês conseguem continuar tendo contato comigo. Pegar os slides e o projeto de exemplo também. E para quem quiser ver, também tem a palestra de 2014 para complementar um pouco essa e, de repente, esclarecer mais alguma coisa. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. E a gente tem tempo para uma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, só dá um pulinho aqui, rapidinho aqui no microfone. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa. Bom, eu sou Armando, venho da Universidade Federal de Alagoas. Eu acho que, como todo mundo faz, a primeira coisa que eu faço é abro o meu HTML e vou importar logo o jQuery para para fazer a implementação. Aí, em cima disso, como contornar essa dependência primária da funcionalidade do jQuery e, além disso, onde é que a gente pode achar material para alguém que quer começar do zero, get started aí, para começar do zero e aprender tudo isso. Legal. Eu acho que tem muito material hoje em dia, em inglês, infelizmente, em português eu não vejo tanto ainda, material para quem quer começar a pensar mais em Progressive Enhancement. Tem um site que eu acho bem legal para quem, especificamente para o jQuery aí, que é para tirar um pouco essa dependência, que é microjs.com ou .org, não lembro agora o final. Mas se procurando por microjs, você vai ver uma série de pequenos frameworks que você pode usar para substituir cada uma das funcionalidades. Mas, de uma forma geral, a regra, como com tudo na tecnologia, é praticar. Precisa pegar um projeto e começar a tentar usar isso. E pensar como que você chega no cenário mais limitado. Qual que é o cenário mais limitado para isso que eu vou fazer agora? Qual que é o cenário mais limitado para aquilo que eu vou fazer agora? E aí tem alguns artigos, tem artigo no Alist Apart sobre Progressive Enhancement, tem alguns lá muito bons, sobre o Offline Web Design também, que eu acho bem legal, que transmite bem a filosofia, que não deu muito tempo de falar aqui. Acho que vale muito a pena também dar uma lida nele. E acho que é basicamente isso que me vem à cabeça agora, de material que dá para usar como base aí. Mas vira e mexe eu tweeto alguma coisa também sobre isso, então lá no meu Twitter também tem alguns links que eu não vou lembrar agora, mas que se você procurar lá vai ter alguma referência sobre isso também. Legal, Luiz. Mais uma vez queria agradecer a você pela palestra.